E aí, tudo bem? Beleza? A paz. Aqui é o Pastor Nicolas. A gente teve um segundo treinamento com os mediadores dos grupos de reflexão e nesse treinamento a gente falou sobre o que a gente pode aprender com Jesus, né? Alguns pontos que a gente pode aprender com Jesus, tem muitos, mas a gente refletiu em alguns, sobre ensinar. Como ensinar como Jesus. Esse é o tema. E aí a gente fez um treinamento pelo Google Meet, sendo que eu não consegui gravar, pensei que estava gravando, e aí eu vou fazer um resumo. Bom, aqui é o grupo de reflexão. O que é o grupo de reflexão? Então, o grupo de reflexão, gente, é uma proposta de ministério de pequenos grupos para a igreja local com foco em desenvolver uma cultura do processo ensino e aprendizagem, por meio da interação, comunhão, tendo como ponto de partida reflexões do texto bíblico. O projeto, né, ele nasce com o intuito de suprir algumas necessidades como fortalecer e desenvolver a espiritualidade cristã com o conhecimento das verdades bíblicas, incentivar a reflexão do texto, uma busca pessoal pelo conhecimento para que a gente não seja apenas pessoas que recebem a informação, mas interagem com a informação. O objetivo também é gerar uma cultura e um ambiente de ensino e aprendizagem em comunhão, em comunidade, certo? Um com o outro. A troca de experiência, valorizando o testemunho e o conhecimento que o outro tem, promovendo um crescimento comunitário da palavra. O objetivo também do grupo de reflexão é desenvolver o acolhimento, empatia, a escuta do próximo, como Jesus fazia, e fortalecer o cuidado e oração uns pelos outros. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que podemos aprender sobre ensinar com Jesus. Então, como Jesus ensinava. Então, eu separei alguns textos e eu vou estar comentando aqui. Eu peço que você escute esse áudio até o final, que você possa fazer anotações, pega aí um papel, um caderno e vai escrevendo. E comente, né? Eu estou postando esse áudio no Spotify e no YouTube, certo? Então, você pode ouvir com calma, né? Você pode ir ouvindo aos poucos. Então vamos lá. E eu vou citar os textos. Você pode abrir os textos, marcar os textos aí na sua Bíblia. Tá ok? Então faz isso aí, que é um processo de crescimento muito bom e de reflexão muito bom. O primeiro texto que eu separei aqui, você pode ler depois com calma na sua Bíblia, é de Lucas 10. Eu peguei só o pedacinho do 28 até o 30, mas você pode ler o bloco todo, que é um texto que vai dizer assim. Eu estou com a NAA versão. Então Jesus lhes disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí ele vai contar a história do samaritano para responder a pergunta aqui do doutor da lei. Primeira coisa que a gente pode aprender com Jesus, primeiro é que a gente precisa escutar as pessoas, a gente precisa sentar com elas, mesmo que de repente você vai ter, a pessoa vai ter algumas diferenças com você, ou você vai ter algumas diferenças, mas se a pessoa quer ouvir, quer perguntar e quer ouvir uma resposta, você precisa sentar e escutar a pergunta com atenção e conseguir identificar os subtextos que compõem essa pergunta. Então a gente precisa ter atenção, sentar com o outro, ouvir as perguntas do outro. Uma das coisas que eu separei, além disso, é o seguinte: a gente precisa ilustrar. Para explicar, a gente precisa ilustrar. A gente tem que tornar a resposta visual, visível. E Jesus ilustrava com as parábolas. Então a gente ilustra com uma narrativa para fazer as pessoas visualizarem um tema que você quer passar. É muito importante. Então Jesus conta a história de um homem e tal. Outro elemento interessante desse fato aqui é o seguinte: a gente precisa usar elementos que possam de alguma forma gerar um impacto que tire o ouvinte da zona de conforto de raciocínio dele. Os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. E nessa história de Jesus, o samaritano, ele vai ser o herói da história, é ele que vai ajudar. O levita e o sacerdote não vão ajudar. De certa forma, quem fez a pergunta foi um doutor da lei. O que Jesus está gerando ali? Ele gera um impacto, ele gera um certo incômodo ao fazer essa ilustração. Quando ele joga e conta a história que um samaritano ajuda o próximo e os outros não ajudam,
ele pega uma figura que para aqueles judeus era mal vista, como que eram os samaritanos. Você pode aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. E aí você vai gerar uma reflexão mais profunda. As pessoas vão ficar incomodadas e esse incômodo vai gerar o pensamento. Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? E aí você vai começar a ampliar o seu raciocínio. Tanto é que Jesus contou essa história, passaram-se já 2000 anos e pouco. E a gente continua falando dessa história e essa história continua gerando muitas pregações, livros e muitos assuntos que geram impacto. Então é uma situação meio que absurda para eles, né? O que fez eles pensarem com mais intensidade na mensagem da narrativa que Jesus conta para ilustrar. E eu vou pedir que você possa comentar aqui, não sei se você estiver aqui no YouTube ou no Spotify também tem como comentar, lá embaixo. Qual outro ponto que você acha interessante de Lucas 10 aí, quando Jesus está nesse diálogo que ele conta a narrativa do bom samaritano? O que você pensa sobre isso aí? Outro ponto aqui está em João 4, 7, 8. Eu coloquei assim: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água. O que a gente pode aprender aqui? Bom, primeiro, a questão do poço, a questão da água, era muito forte para aquele povo, principalmente para as mulheres que iam tirar a água. A mulher samaritana, ela não podia ir junto com as outras mulheres. Quem conhece a história e sabe os motivos. Então ela ia sozinha. Jesus vê aquela mulher, Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, ele se aproxima e pede água. Ao pedir água, gera uma conversa. Então o que eu aprendo aqui? A gente precisa gerar a conversa. Muitas vezes as pessoas não vão vir e vão perguntar, mas elas querem perguntar. Mas nós temos que saber os pontos de contato para começar um diálogo certo. De repente a pessoa, o que chama mais atenção da pessoa que você vai evangelizar é o futebol. Então você inicia com o assunto futebol, um filme, alguma coisa que essa pessoa gosta, um hobby, um emprego. Então você precisa pedir sabedoria a Deus para iniciar esses diálogos que vão gerar conversas mais profundas. A partir do pedir um copo de água que Jesus faz com a mulher, ele consegue explicar muitas coisas com ela e consegue tocar no coração dela, porque era um ponto importante naquela cultura para aquela pessoa. Uma das funções dela era tirar água. E havia uma relação muito intensa com o poço, né? Jesus utiliza a questão da água, do poço ali, para aprofundar questões do reino que ele queria tratar com aquela mulher. Então é muito importante ter esse ponto de contato. A água foi esse contato. Não julgar as pessoas ou decidir se alguém é digno ou não de receber o ensino. Não agir com preconceito. Por que isso? Tanto que ela fala, né? Mas eu sou mulher, eu sou samaritana e você é judeu, é homem, está aqui falando comigo e tal. Isso pouco importava para Jesus. Jesus falava com todos, porque ele queria tratar do coração das pessoas e daqueles que precisavam, né? Aqueles que entendiam que precisavam. Então, não para quem vai liderar, quem vai ensinar, quem vai ministrar, não pode ficar escolhendo agir com preconceito. Pensa sobre isso, reflete sobre isso, e eu queria que você comentasse aqui no vídeo, se você está no Spotify, qual outro ponto que você aprende com essa história sobre ensinar. O nosso foco aqui é o que a gente pode aprender com Jesus sobre ensinar. Outro texto, respira, pensa, se quiser dar um pause aí para alimentar a ideia, faz. Outro ponto, Lucas 8, 4 e 5. Quando uma grande multidão se reuniu, pessoas de todas as cidades vieram até Jesus. Ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e aí ele conta a história. Usaram um elemento presente na cultura dos ouvintes. A cultura da semeadura, de plantar, a cultura agrícola era muito forte naquela época para todos. Interessante que fala que uma grande multidão de todas as cidades, todos os lugares se reuniram ali. E Jesus tem que fazer um ponto de contato aqui para conectar as mensagens do reino à cultura local, à realidade. Ele usa a questão da agricultura. Mas é muito interessante que um agricultor, alguém que vive do plantio, ele não desperdiça semente. Ele não desperdiça semente, ele não sai jogando a semente, muito menos em lugar que não vai dar nada. Ele tem que preparar a terra.
Eu fico imaginando um agricultor, uma pessoa que naquela época ouvindo Jesus falar, ó, o cara saiu jogando semente para todo lado. Isso já gera uma atenção, já cria um interesse porque é algo absurdo, é uma ideia absurda para para aquelas pessoas que trabalhavam com isso. Então, eu acho que você precisa ter essa habilidade, a gente que vai ensinar precisa ter essa habilidade de conectar com a cultura aquilo que a pessoa sabe. Então a gente tem que grava isso, anota aí. Você precisa buscar o conhecimento prévio do seu ouvinte, para a partir desse conhecimento prévio iniciar aquilo que você quer ensinar. Não só o conhecimento prévio, mas aquilo que faz parte da vida do ouvinte. E aí você conecta. Então Jesus fala para Pedro que era pescador. Você vai ser pescador de homens, para explicar para ele que qual é a missão dele. Ele usa a linguagem da pesca. Então a gente precisa saber o que a gente precisa conectar. E essa ideia de uma situação absurda, de uma situação que gera um interesse, também é muito interessante. E Jesus fazia isso muitas vezes para tirar a pessoa daquela zona de conforto do raciocínio. A gente tem uma zona de conforto do nosso raciocínio, né? De uma forma que a gente já está acostumado a pensar. E aí, quando a gente ouve um camarada dizendo que tem um semeador que sai jogando semente para todo lado e você é um semeador e você planta, você fala, não, que isso, não pode fazer isso. Não tem um lugar certo de plantar semente. Semente é cara. E aí vai. Outro ponto, reflete, pensa e comenta aí o que você achou. Outro ponto, Mateus 6, 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Jesus estava andando, pede para olhar para os lírios do campo e aí ele começa a ensinar um monte de coisas sobre isso. É lindo, é maravilhoso. Primeiro ponto, usar uma analogia, uma comparação com elementos populares ao ambiente em que a gente vive. Então ali tinha lírios do campo, eles sabiam que eram lírio. E Jesus fala sobre isso para conectar com a mensagem do reino. Precisamos também ficar atentos aos elementos ao nosso redor e procurar criar comparações ao que se quer ensinar com o que a pessoa está vendo. Isso é lúdico. Usar elementos visuais não é só você pegar data show, essas coisas, né? É você conseguir fazer as pessoas perceberem coisas do seu cotidiano e como que esse cotidiano se relaciona com as verdades do reino. Pensa sobre isso. Comenta sobre isso. Jesus ele fazia muito essa conexão, gente, da sociedade, da cultura com as mensagens do reino, para que as pessoas pudessem visualizar aquilo que ele estava tentando explicar, que eram ideias abstratas assim, que ficavam no campo das ideias, mas ele precisava trazer isso para uma realidade concreta, visual. João 13, 4 e 5 diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. O que a gente aprende aqui? Ensinar com o exemplo, na prática, em humildade e servindo. Jesus queria ensinar sobre servir. O que ele faz? Ele serve, ele mostra. O professor, o líder, o mediador do grupo, de uma mensagem, de uma escola bíblica, ele precisa mostrar. Muitas vezes você precisa trazer o seu aluno e fazer primeiro para ele ver como que se faz, para depois ele reproduzir aquilo. Jesus queria ensinar sobre humildade, então ele foi humilde. Jesus queria ensinar sobre servir, então ele serviu. Ensinar com o exemplo. Comenta aí o que você acha sobre isso. Por favor, comenta mesmo, porque isso alimenta a tua reflexão, amplia o raciocínio, amplia o aprendizado. Por último, Lucas 24, do 30 ao 32. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. A história dos discípulos no caminho de Emaús. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Ter uma conexão próxima com os alunos, ao ponto de deles perceberem o jeito que parte o pão. Os discípulos de Jesus perceberam o jeito que Jesus partiu o pão. Isso só é possível se tiver uma relação pessoal. É muito importante que o professor, o líder, o mediador, ele tenha uma relação próxima com as pessoas que ele está ensinando. E eles conseguiam perceber a forma que Jesus partiu o alimento. Falar com vivência, falar com verdade, falar com autoridade. A autoridade não é gritar, mas é falar
de algo que você viveu, experimentou, que queima no teu coração, vai aquecer o coração do outro. E aí eu deixo para você pensar, será que o que a gente está ensinando aquece o coração das pessoas? Fica essa reflexão. O texto diz que quando Jesus falava, explicava, eles sentiram o coração aquecer. A gente precisa buscar isso. Isso acontece quando a gente fala com verdade. Quando a gente fala de algo que a gente experimenta, entende? Então a gente precisa ter essa relação com o nosso próximo. Não adianta a gente não falar com ninguém, brigar com todo mundo, discutir com todo mundo, depois querer ensinar o evangelho e aí falar assim, ninguém está me ouvindo. Não vai ouvir, porque as pessoas precisam ter uma conexão com você. E eu aprendo isso em Lucas 24, aqui nesse lindo relato dos discípulos no caminho de Emaús. E o que você aprende com Jesus sobre ensinar? Por favor, comente. Eu fiz um pouco rápido para poder não ficar um áudio muito longo, mas você pode ouvir por partes, ouve, pensa, lê o texto de novo, manda uma pergunta aqui no comentário, vamos interagir sobre isso. Para a gente poder ser um bom líder, um bom mediador, a gente tem que aprender com Jesus. É com ele que a gente precisa aprender. Então é isso, pessoal. Fica na paz. Comenta, curte aqui e aguarda aí os próximos treinamentos. Falou? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir o máximo possível o que foi o nosso treinamento lá. A gente falou muito, comentamos mais. Os participantes trouxeram suas opiniões. Então, por favor, comenta aí, vamos ampliar esse conhecimento. Fica na paz e vamos refletir.